Boa tarde, galera. Saudações, pessoal do PEJA, professor Newton na área. E hoje eu vou fazer um vídeo com vocês que é meio que uma continuação informal de um outro vídeo que tem lá no canal da Multirio, que é uma aula de geografia do professor Doug Alvoroçado, que o nome do vídeo é Será que vai dar praia? Esse aqui, o meu, é a parte 2, Será que vai dar praia, parte 2. Que a gente vai falar um pouquinho sobre... alguns fatores que influenciam o clima e tal. E vamos falar tanto do Sol, né, como também dos oceanos, como isso influencia no clima, né. Vou mostrar aqui para vocês, né. Tema da apresentação da aula de hoje. E bora começar aqui. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, galera, é que muito do nosso clima é influenciado pelo movimento da Terra, né? Pelo movimento da Terra. O nosso clima, ele basicamente é a reação do planeta, né, à quantidade de luz e de calor que ele recebe. Se vocês olharem aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, vocês podem ver aqui que, deixa eu ver aqui, tá, nosso planeta, vocês reparando aqui essa cruzinha aqui, né, nosso planeta, como a gente já falou, ele é um geóide, né, ele é uma esfera levemente achatada nos polos. Só que ele não fica flutuando no espaço certinho, né? Ele fica girando em torno do Sol e ele é levemente inclinado. O que quer dizer basicamente que... Espera aí, deixa eu ajeitar aqui o pé. Quer dizer basicamente que... Um minuto... Como vocês veem aqui, ó, nosso planeta ele fica meio inclinado e ele recebe a radiação solar, só que ele não recebe de uma vez só. No movimento de rotação, que é o movimento que dá origem à noite e o dia, vocês veem que ele recebe, de um lado fica iluminado, de outro não fica. Então, gente... Então, é por isso que quando esse lado aqui é de dia, o lado que está sendo iluminado, o outro lado, esse outro lado aqui, é de noite, ok? Esse é o movimento de rotação, que é um movimento, como vocês veem aqui, que a Terra dá em torno do próprio eixo do Sol. Porém, isso influencia no dia e na noite. Como a gente pode ver, no clima, você depende também do movimento de translação. O que é o movimento de translação, gente? O movimento de translação é esse aqui, que é um movimento que a Terra dá em volta do Sol. Como vocês podem reparar, a trajetória que a Terra faz não é um círculo perfeito. Ela é um pouco alongada aqui e afina aqui nessas bordas, né? O nome disso é elipse, esse tipo de trajetória. Tanto é que dizem que a Terra tem uma órbita elíptica por conta disso. Que o trajeto que a Terra percorre em volta do Sol é como se ela estivesse fazendo uma elipse, né? E o que isso impacta? Pessoal, isso impacta... Isso impacta em que em alguns momentos do ano um pedaço vai receber mais luz do que o outro, porque como ele é assim inclinado, se você está numa época do ano que esse pedaço aqui está mais próximo do Sol, esse lugar aqui vai estar recebendo mais luz.
Enquanto a partir dessa parte daqui de cima não vai estar recebendo tanta luz. Mesma coisa quando está do outro lado aqui. Ok? Na prática, como isso funciona? Vou mostrar aqui para vocês de novo. Olhem só aqui. Aqui, gente, são as estações do ano. Se você reparar aqui, eu vou deixar depois tanto o vídeo do professor Doug quanto essa apresentação linkadas na descrição desse vídeo. Vocês repararem aqui nessa área, por conta da inclinação do Sol, essa parte do sul recebe mais Sol e essa aqui do norte recebe menos. Nessa época aqui de 21 a 22 de dezembro. Quando isso acontece é verão aqui e inverno aqui. Por isso, pessoal, por isso que a nossa decoração de Natal, uma decoração toda com neve e tal, etc. A gente vive num lugar que nem neva, né? Mas o que acontece? O Natal ele foi uma tradição que foi trazida da Europa para aqui para o Brasil. E a Europa, por estar no hemisfério norte, o que acontece? Lá em dezembro é inverno, tá? Mas tem outro detalhe que influencia mais ainda. Além dessa questão do movimento de translação. Olha só isso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é um exemplo da influência da latitude. Latitude, o que é latitude? Latitude são essas linhas imaginárias na horizontal que tem. Por conta dessa história do planeta não receber a mesma quantidade de luz e calor em todos os pontos, foi se dividido, né, os cientistas, né, meteorologistas, geógrafos, climatologistas, dividiram o planeta em zonas térmicas, que são zonas que recebem uma determinada quantidade de luz e calor. Aqui no Brasil nós estamos na chamada zona intertropical, que é esse pedaço aqui, próximo do centro do que é o centro do planeta. É a área que bate mais sol. É diferente da Europa, que está aqui em cima, né? Chamada zona temperada do norte, dependendo da parte da Europa, né? Vocês repararem, tem essa partezinha da Europa aqui e aqui, né? Que já está, quer dizer, aqui não, isso aqui, porque o que parece esse pedaço aqui ainda é a América do Norte, mas esse pedaço aqui, a Europa, essas ilhas aqui, já está no chamado Círculo Polar Ártico, né? É a área que recebe menos sol. Então, como essas áreas aqui recebem menos sol do que essa aqui, é por isso que aqui neva. Isso é uma das influências do clima, que é a latitude, né? Em que região da Terra ele está e o quanto isso vai receber de sol. Aqui, se vocês olharem, por exemplo, a África, né? Boa parte da África está na zona tropical. O Brasil quase todo também está na zona tropical. Essa área aqui é a área mais quente do planeta. Não é à toa que aqui, por exemplo, você tem aqui no norte da África um dos maiores desertos do planeta, que é o deserto do Saara. Ok? Então, agora, gente, uma breve explicação do porquê que o tempo muda. Vocês estão vendo aqui Vocês estão vendo aqui essas linhas? Essas linhas representam os deslocamentos das massas de ar. O que são massas de ar? Pessoal, se desculpem aí se não sair perfeito, é porque eu fiz como eu pude, tá? Massas de ar, galera, são grandes volumes de ar com uma característica comum em relação à temperatura e vapor d'água. Por exemplo, se é um grande volume de ar com uma temperatura muito alta, mas com pouco vapor de água, a gente diz que é uma massa de ar quente e seca. Se é uma massa de ar que tem grande volume de vapor d'água e a temperatura está baixa, a gente diz que ela é fria
e úmida. A mesma coisa acontece, pode ser também quente e úmida. Aqui no Brasil, nós temos um clima quente e úmido. Por quê? Entre outros fatores, além da proximidade com o oceano, né, recebendo tanto sol, óbvio que a água evapora e isso vai influenciar na umidade, você tem a questão de que aqui você tem a floresta amazônica. Galera, deixa eu só voltar no outro aqui. Não vou voltar não, que senão vai dar ruim. Se vocês repararem no mapa da África, mais ou menos na mesma latitude que é a floresta amazônica, na África, você tem deserto do Saara. Mas por que aqui no Brasil a gente não tem deserto? Galera, a floresta amazônica ela é fruto da maior bacia hidrográfica do planeta. Ok? Você tem rios com rio com o maior volume de água do planeta, que é o rio Amazonas. É um rio que ele é quase que um oceano. Você tem horas que passa no rio Amazonas, se vocês já viram alguma reportagem de barca passando por lá, você vai ver que tem horas que você não consegue enxergar a terra. Então, você tem um lugar muito úmido, um lugar muito quente. O que acontece? Chove bastante. Por isso que você tem essa grande floresta lá. Não é à toa, gente. Desculpa. Grátis. Não é à toa que você tem essa floresta grande lá. É um grande volume d'água, grande temperatura. Inclusive, uma curiosidade para vocês, né? A Amazônia é um tipo de floresta chamada de floresta equatorial, porque ela está bem no Equador, que é aquela linha imaginária que divide a Terra entre norte e sul. O termo em inglês para isso é rainforest, né? Rainforest, se você for traduzir ao pé da letra, da floresta da chuva, porque é uma floresta bem úmida que chove bastante. E essa umidade da Amazônia contribui muito para regular a nossa temperatura. Voltando aqui, olha só, essas setinhas que vocês veem representando o deslocamento de massa de ar, isso aí são verdadeiros rios aéreos que funcionam para regular a temperatura do país. Então, galera, outro detalhe aqui, quem de vez em quando ouve da previsão do tempo falar de frente fria, frente quente e tal. Isso aí, gente, frente é quando você tem encontro de duas massas de ar diferentes, tá? Frente fria é quando uma massa de ar frio empurra uma massa de ar quente. Isso normalmente dá nevoeiro, chuva e queda de temperatura. E a frente quente é o contrário, uma massa de ar quente empurrando uma massa de ar frio. E ela provoca, em geral, o aumento da temperatura. Ok? Aí, pessoal, isso aqui é um quadrinho resumindo a influência da energia solar no nosso clima, né? Mostrando aqui, né, que a energia solar, vem a energia solar. Uma parte dela é absorvida pela superfície, outra é absorvida por atmosferas e nuvens, e uma parte ela é refletida de volta, né? Isso também, junto com outros fatores como a altitude, quanto mais alto, mais frio, e a latitude, que é aquilo que eu falei, em que posição, isso vai influenciar muito no clima. Por quê? Dependendo da área do planeta que você esteja localizado, você vai receber mais luz e calor. Só que, tanto é que quanto maior a latitude, menor a temperatura, né? O Equador, que é essa linha imaginária aqui, ele é a latitude 0 grau. Nós aqui estamos mais ou menos em 23 graus. Aqui que a gente está, né? Que é 23, aqui é até 23 sul, quer dizer norte, 23 sul. A gente está bem aqui, perto do trópico de Capricórnio. Aqui, ó. Brasilzão aqui, o Equador passando aqui o Amazonas, aqui Rio de Janeiro, que
ok? 24 graus aqui. Então, gente, junto com a altitude, você vai ter também uma influência. Por exemplo, aqui, se a gente vê, isso aqui representa o estado de São Paulo. Santos, que é no litoral, é mais quente. São Paulo já subiu um pouco a serra, já esfria mais. Subiu mais ainda para Campos do Jordão, que é o alto da serra, fica mais frio. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui no Rio de Janeiro. A gente, por mais que esteja aqui pleno trópico de Capricórnio, você subiu para Nova Friburgo, para Teresópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Cantagalo, galera que está indo para o norte do estado ou aqui para o sul. Se você subir para Areal, Barra do Piraí, a área mais próxima até da fronteira com São Paulo, esfria. Por conta disso, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ok? Mas tem também a influência humana, que é essa aqui. O ser humano, gente, ele muitas vezes ele interfere no clima, fazendo como? Vamos ver se eu consigo ajustar o foco aqui. Com a construção, por exemplo, de fábricas, automóveis e a emissão de outros gases, além de queimadas, né, você cria uma camada de dióxido de carbono que ela impede do calor sair. Esse que é o chamado efeito estufa. Você, por conta do efeito estufa, você vai aumentando. Isso aí é consequência da ação